Olá, bem-vindos mais uma vez ao meu canal André Cageu Oficial com o tema Fuja destes 9 tipos de engano. Antes, se você não acompanhou os episódios anteriores, então assista para que você esteja inteirado deste conteúdo que vai com certeza abrir os seus olhos espirituais e te alertar sobre como você deve proceder e o que você deve se afastar para manter a sua fé. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber sempre as nossas notificações que sempre postamos os vídeos e compartilhe com o maior número de pessoas, para que essas pessoas também sejam impactadas por esses conteúdos. Hoje nós vamos falar sobre o 5º episódio, engano fanático. Você que está aí agora nos acompanhando, aqui na descrição nós temos o estudo sobre este assunto para você baixar, deixar em uma apostila e depois ler, reler e com certeza você crescer com este assunto importantíssimo. O engano fanático, ele, antes de você entender o assunto, precisa entender o que significa fanatismo. O dicionário sobre este assunto diz assim, preste atenção, adesão à crítica, não é adesão à crítica, adesão à crítica, a crítica junto, adesão à crítica e exclusiva a uma religião, doutrina ou ideologia. Então, a pessoa, quando está dominada por um fanatismo, ela tem esse comportamento de ter a sua atitude de assumir uma exclusividade numa religião, doutrina ou ideologia, e aí passa também a assumir críticas a outros. Atitude de zelo extremo e radical na defesa de crenças ou opiniões, geralmente acompanhada, veja, de intolerância ante posições distintas. No estudo, que está aqui o link, é só você baixar para você ter e colocar em uma apostila junto com os demais, eu começo o estudo falando sobre Paulo. O apóstolo Paulo, antes de tornar-se o apóstolo Paulo, ele era um fanático. Saulo, ele assumia uma fé fanática que fazia com que ele perseguisse os cristãos, ao ponto de agredi-los, maltratá-los em nome desta suposta fé. Esse é um comportamento típico de uma pessoa dominada por um fanatismo. Ela ataca nas redes sociais, ela ataca nos comentários, ela ataca através de atitudes, porque o fanático, ele não respeita. O estudo continua falando sobre o seguinte: tudo que uma pessoa faz em nome de uma fé que a afasta, preste atenção, de valores pessoais, de uma saúde mental e do convívio saudável com pessoas, é fanatismo. Ou seja, a partir do momento em que, em nome de uma fé, você perde
valores pessoais, colocando esta suposta fé acima dos seus próprios valores, colocando acima da saúde mental esta suposta fé, colocando acima do seu convívio saudável com pessoas esta suposta fé, isso é fanatismo. Nós precisamos aprender com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele deixou para todos nós um exemplo. E eu anotei aqui neste estudo, e você pode ler com detalhes, alguns tópicos falando sobre o comportamento do Senhor Jesus, que não era fanático. Comportamento este que era para com os da fé e também para com os incrédulos. O Senhor Jesus, ele não se afastava dos incrédulos. O Senhor Jesus, ele não se isolava dos incrédulos. O Senhor Jesus se aproximava e até convivia com eles. Porque como que você vai ser sal nesta terra e luz neste mundo para salgar e iluminar um campo isolado, para que você possa salgar e iluminar a vida de alguém que está sem sabor e sem luz? Você precisa buscar estar próximo destas pessoas e não se isolar destas pessoas e criticar essas pessoas. Preste atenção. Depois, com detalhes, você clicando e baixando esse estudo, vai ver sobre estes tópicos. São 5 tópicos do comportamento de Jesus que não era um comportamento fanático. Primeiro, Jesus era bondoso, mesmo quando as pessoas não o entendiam. O Senhor Jesus, ele não agia para com aqueles que não o entendiam, atacando essas pessoas. Pelo contrário, a palavra de Deus mostra que quando ele via uma grande multidão, como está escrito em Marcos capítulo 6, versículo 34, que ele se compadecia delas. Segundo, Jesus sempre falou a verdade. O fato de você conviver com pessoas que não são da mesma fé, não significa que você não vai viver e confessar a verdade. Você vai viver e confessar a verdade através do seu comportamento e não através de discussões com essas pessoas. O Senhor Jesus sempre falou a verdade, mesmo quando a sua vida estava em jogo. Jesus sempre falava a verdade. Terceiro, Jesus nunca perdeu a sua identidade. Essa identidade não é a placa de uma igreja. Essa identidade, ela não é uma ideologia humana. Essa identidade é o caráter cristão. Você já observou que o Senhor Jesus, ele era agradável? O Senhor Jesus não era sisudo. O Senhor Jesus, ele era amável. Ele era amigável. O Senhor Jesus, ele não era uma pessoa que atacava quem quer que seja e nem defendia uma ideologia de uma religião. Ele defendia a missão do Pai. E a missão do Pai para cada um de nós é, neste mundo, mostrar o Senhor Jesus e não uma denominação ou uma religião ou uma ideologia humana. Por isso que tudo o que você
fizer, ou falar, ou comportamento que tiver, você precisa observar se ele está pautado na palavra de Deus. Quarto, Jesus conhecia o seu propósito. Cada um de nós precisamos conhecer qual é ou quais são os nossos propósitos. Qual é o seu propósito nesta vida? Qual é o seu propósito neste mundo? Agradar aos outros ou agradar a Deus? Seguir a opinião humana ou seguir os princípios da palavra de Deus? Quinto, Jesus foi seletivo sobre seus companheiros mais próximos. Apesar do fato de Jesus interagir constantemente com os incrédulos, ele tinha uma conexão mais íntima com os discípulos, que ele escolheu a dedo. Aprenda, mesmo ao disputar ou dialogar sobre doutrinas proeminentes, um cristão deve exercer cautela e demonstrar respeito. Uma coisa é discordar de uma posição, outra é degradar uma pessoa. Nós devemos ter a verdade, verdade com a letra maiúscula, Jesus, mostrando compaixão para com aqueles que questionam a verdade, compaixão. Como Jesus, devemos ser cheios tanto de graça quanto de verdade. Eu quero encerrar mostrando para você uma palavra. Se você quiser acompanhar comigo, está no livro de 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 15. Pedro, ele diz assim, na continuidade do versículo: estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. A esperança que há em mim, em você, em cada um de nós, não é defender uma pessoa, uma igreja, uma denominação, uma placa, uma ideologia humana. A esperança que há em nós é o céu. É para lá que nós vamos. Então, esteja sempre pronto para mostrar àqueles que estão ao seu redor o caminho do céu. E é isso que Deus espera de cada um de nós. O fanatismo, ele é cego, é um fardo, é pesado. O Evangelho abre os olhos, é leve e nos dá prazer em carregá-lo. Se o episódio de hoje abençoou a sua vida, compartilhe com o maior número de pessoas. Vamos impactar vidas que precisam acompanhar uma mensagem como essa. Não esqueça, inscreva-se, ative o sininho e deixe aí o seu like e o seu comentário. Se você quiser e puder, tocado por Deus, ajudar este canal, na página principal nós temos o Pix, para que você possa fazer a sua contribuição. E assim, vamos sempre buscar melhorar e aprimorar os nossos equipamentos para trazer o melhor para cada um de vocês. Porque você é especial para Deus. Até a próxima!